E aí, pessoal dos sextos anos A, B e C da escola João Saturnino de Almeida. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Ivino. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, pessoal. Falamos, como está aí, períodos da história grega. Falamos do micênico ou pré-homérico e do período homérico. E hoje iremos falar dos períodos arcaico, clássico e helenístico, certo, pessoal? Vamos lá. Aqui estão as principais cidades ou polis gregas: Atenas, Esparta e Corinto, certo? Ó, deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Período arcaico. Vamos lá. O período arcaico da Grécia, ele se divide pela seguinte forma: divide por comunidades tribais. Começaram a crescer com primeiras cidades-estados, que são Coríntios, Esparta e Atenas. O comércio cresceu também, trazendo aos gregos contatos com os fenícios, cujo alfabeto eles adotaram. A realização, dos primeiros Jogos Olímpicos. Um dos legados, pessoal, da Grécia Antiga foram os Jogos Olímpicos, que a gente vê até hoje. A cada 4 anos são realizados os Jogos Olímpicos. E é isso, esses Jogos Olímpicos são realizados até os dias atuais. Não da mesma forma como era praticado, como era realizado no mundo grego, pessoal, na Grécia Antiga, certo? Não é do mesmo jeito que naquele período. Foi modificado ao longo das décadas, dos séculos, e ao longo dos anos aí. A Grécia existia uma aristocracia. Quem era? Os nobres e os ricos. Substituiu o poder monárquico, o rei, pelo oligárquico, governo de poucos e para poucos. Vamos lá. Período arcaico. Ocorre o desenvolvimento das cidades-estados. Polis. Existiram mais de 100 pelo território grego. As cidades portuárias intensificam as atividades comerciais e com isso desenvolveram-se bastante, acentuando-se as diferenças sociais. Os pequenos agricultores acabavam cheios de dívidas e só conseguiam pagá-las entregando suas terras aos aristocratas, que iam concentrando cada vez mais terras e poder. Quando nem as terras serviam como pagamento, os pequenos agricultores eram escravizados. Esse aqui é o período arcaico, pessoal, onde as cidades como Atenas, Coríntios e Esparta se fortaleceram. Atenas era uma cidade onde havia chamada democracia, que é uma coisa que utilizamos ainda hoje. É um legado grego, um legado de Atenas, a democracia. Esparta era uma cidade mais militarizada, voltada mais para a guerra, para a questão de formar soldados, formar um grande exército. Essas são as principais diferenças de Atenas e de Esparta, que são as principais cidades, certo? Esse é o período arcaico, onde essas cidades gregas, Atenas e Esparta, se fortaleceram e ficaram grandiosas, deixaram de ser polis e viraram grandes cidades-estados. Quando se fala em cidade-estado, são cidades que têm um poder, autonomia muito forte, certo, pessoal? Agora vamos para o período clássico. A consolidação das polis. O que é isso? É o apogeu de cidades como Atenas, onde se desenvolveu a democracia, e de Esparta, que desenvolveu o governo oligárquico, que era o governo de poucos, certo? Guerras médicas. O que é isso? Foi guerra entre os médicos? Não, pessoal. Guerras médicas quer dizer que foi a guerra dos gregos e dos persas, certo? Os persas eram outra civilização muito grande, muito forte naquele período. Então os gregos e os persas
tiveram algumas batalhas, uma guerra enorme nesse período. Os persas queriam dominar e colonizar as legiões gregas, certo? Vamos lá. Em meio à guerra, essa guerra contra os persas, que na Pérsia existia dois povos, um no centro, um no sul e outro no norte. Era os medos e os persas. Por isso que chamaram guerras médicas, em homenagem aos medos, certo? Em meio à guerra, formou-se a Confederação Liga de Delos. O que era isso? Era uma liga para angariar soldados e fundos para proteger a Grécia das invasões. Atenas, que era a líder da confederação, utilizou parte dos recursos para se fortalecer e embelezar. Quando se fala se fortalecer é militarmente, e embelezar é fazer aqueles templos belíssimos que existem até hoje em Atenas, certo? Furiosas com Atenas, lideradas por Esparta, as cidades-estados iniciaram a guerra civil chamada Guerra do Peloponeso, da qual Esparta sai vitoriosa, mas toda a Grécia se fragilizava e vira um alvo fácil para os macedônios. Vamos lá. Com a vitória, a expulsão dos persas, os gregos fizeram uma liga chamada Confederação ou Liga de Delos. O que era isso? Basicamente, pessoal, essa Liga de Delos, ela era uma fusão das várias cidades para se defender das invasões bárbaras ou das invasões contra a Grécia, certo? Mas Atenas foi esperta. Essa liga angariava soldados e dinheiro, fundos. O que foi isso? Atenas pegou o dinheiro, se fortaleceu militarmente, pagavam os seus soldados, se fortaleceu da forma militar, e além disso se embelezou a cidade, fazendo vários monumentos belíssimos, que felizmente existem até os dias atuais, certo? Óbvio que as outras cidades que pertenciam, que faziam parte da Liga de Delos, não ficaram satisfeitas com isso. Fizeram o quê? Foram para cima de Atenas, lideradas por quem? Por Esparta. Já falei aqui que era uma cidade militar, Esparta. Iniciaram a Guerra do Peloponeso, uma guerra civil, uma guerra entre as cidades gregas, que já tinha havido a guerra entre as cidades gregas, que eu expliquei na aula passada, que foi a Guerra de Troia, certo? Da qual Esparta saiu vitoriosa, mas a Grécia se ficou fragilizada. Na guerra, todo mundo fica fragilizado. Há perdas, e muitas, de soldados, de armas, há perdas de tudo. Resumindo, as cidades gregas ficaram fragilizadas, sem soldados, sem como fazer uma ofensiva contra algum ataque inimigo. Resumindo, os macedônios, que eram um país que fica acima da Grécia, eles acabaram invadindo. E tem uma ressalva, pessoal: os macedônios cultuavam os mesmos deuses dos gregos. Eles tinham uma vida muito parecida com a vida dos gregos. Eles cultuavam os deuses, a cultura grega eles assimilaram, o idioma grego também, tudo, pessoal, tudo. Resumindo, eles invadiram e conquistaram a Grécia. Vamos lá. O período helenístico, o período pós-dominação macedônia. Crise da polis grega. A invasão e domínio da Grécia pelos macedônios. Época de difusão da cultura. O que é isso? A difusão da cultura é levar a cultura para outros países. Nesse caso aqui, a cultura grega pelo Oriente e sua fusão com outras culturas. A partir do governo de Alexandre o Grande, que era macedônio. Essa fusão trouxe avanços em diversas áreas do saber. Matemática, física e geometria. Vamos lá. Liga de Delos. Isso aqui já foi explicado, pessoal, o que foi a Liga de Delos, certo? Expliquei também o que foi aqui a Guerra do Peloponeso. As consequências dessa guerra já foi tudo explicado. O grande legado cultural dos gregos.
Ó, língua e poesia. Ó, nossa língua está cheia de palavras derivadas do grego. A nossa língua, o português, certo? Com os gregos, aprendemos a expressar nossos sentimentos por meio da poesia. Os gregos foram os inventores da poesia, pessoal. Do teatro. Ó, o teatro. Os gregos já passaram gosto pelo teatro, com especial ênfase às questões ligadas aos sentimentos e sofrimentos da humanidade. Ciências. Os antigos gregos dedicavam grande parte do seu tempo na busca da compreensão dos fenômenos da natureza, pois acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, honestas, corajosas e bondosas. Leis. As leis dos antigos gregos baseavam-se em um consenso popular, ou seja, estavam de acordo com a maioria. Religião. Já falei isso aqui na aula anterior. Os gregos eram politeístas. Os gregos imaginavam seus deuses à imagem e semelhança ao homem. Certo? História em pauta. Isso aqui foi o que fiz, pessoal. Espero que todos tenham gostado deste resumo. É uma aula de resumo, né? Continue seus estudos lendo mais sobre o assunto e avaliando seus conhecimentos em nossa página de exercício. Até a próxima. Pessoal, tchau e até